Noite. Presente. Show de bola. Boa noite. Iniciamos a nossa web aula na UC de Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Eletromecânicos. Bom demais, Juliano. Show de bola. Então, vamos começar aqui falando sobre o ciclo de vida do projeto, né? Então, primeiro, para considerar uma atividade como projeto, ela precisa ter requisitos específicos. Os projetos existem para atender uma necessidade única que acontecerá uma única vez e não de forma repetitiva ou contínua, porque aí já não é mais projeto, né? Aí já vira um processo. Então, por exemplo, quando você pretende fazer o reconhecimento de um endereço, como da entrevista citada no começo do capítulo, você tem uma fase de planejamento do projeto. Eventualmente, você pode até considerar a necessidade de apresentar de um pequeno projeto para identificar o endereço e chegar na entrevista no horário. Mas quando você conhece o trajeto, sabe por onde passar, sabe quanto tempo levará no deslocamento, isso não se configura um projeto, pois você executa uma operação conhecida, ainda que não nunca tenha estado no endereço exato. Então, que envolve o planejamento de uma atividade que vai ser desenvolvida de forma única, trazendo para a nossa realidade. Exemplo, vou fazer o projeto elétrico, né? Então, eu faço, desenvolvo a planta elétrica, diagramas unifilares, listagem de peças, considerações, tudo, coloco lá no meu A3, A2, A1, A0, o que você quer, você executa uma única vez. Quando a pessoa vai, né, fazer a execução do projeto, fazer a obra, ela também vai executar isso de uma vez só e ficam-se os documentos referentes a esse projeto, essa execução, essa obra, para posterior verificação em uma manutenção. Mas não quer dizer que você vai ficar de novo e reinstalando os condutores, proteções e tudo que é inerente à parte elétrica. Então é isso. O projeto você fez para executar e tem um fim. Agora, se isso fica mudando, isso já não é projeto, se atualizando, né? Aqui ele diz uma operação e a operação faz parte de um processo, né? Então é aí sim, se é algo que é rotineiro, que ocorre diariamente ou várias vezes no dia, assim, vai, já são processos, né? Que a gente define e não é um projeto em si. Então, outra característica de um projeto é que ele tem um momento para começo e outro para o fim, que era o que eu estava falando para vocês, né? Então tem data de início e data de término. Um projeto também tem objetivos e metas que têm que ser atingidas, senão não tem por que o projeto existir. E se por acaso o objetivo ou meta não puder ser alcançado, o projeto costuma ser finalizado a partir desta conclusão. Na verdade, o projeto ele vai terminar, né? Se você não alcançou, então você falhou no seu projeto. Então, ele foi mal executado, ou por vezes mudança de direção, né? Ao direcionamento que a indústria estava tendo era esse, a gente está desenvolvendo um projeto, mudou tudo, né? Agora a gente não quer mais abrir uma nova planta na cidade a 200 quilômetros, vamos abrir em outro local do país. Então, pode ser que o projeto também finalize sem que seja totalmente executado, sem que atinja a meta, e aí a gente vai ver quais são os nuances, né, desse projeto, quais foram as etapas e quais as decisões. Então, afinal, o projeto é considerado bem-sucedido se consegue atender às expectativas das pessoas e empresas que se beneficiam com os resultados do projeto, também conhecido como stakeholders. Stakeholders é do inglês que seriam os clientes, né? Quem ditam as regras e quem recebe de fato o serviço, a obra, o que foi feito, o retrofit, né? Ele entra praticamente numa obra também. Então, reforçando a parte descrito acima, pode-se resumir que um projeto acontece só uma vez, não se repete. Essa parte não se repete pode, por vezes, vou dar um exemplo. Construção civil. Muitas vezes as pessoas repetem, né, de fato, aquela planta baixa. Então, se você analisar, o projeto de uma casa, de um prédio novo, ele é igual, então ele vai se repetir? A ideia de construção, a planta baixa, sim. Só que o projeto não, porque mudou a data. Agora você está construindo outro local, então mudou o local, mudaram as pessoas, mudou o custo, mudou o fornecedor. Então, de fato, o projeto em si, que engloba tudo, esse é uma coisa que tem que saber lidar. Quando fala projeto, me dá o projeto elétrico. O projeto elétrico, é aquela planta baixa, né? Que a gente chama de projeto e de fato é um projeto, é um desenho referente
ao que foi feito naquela obra. Mas a concepção em si, o projeto, desde você comprar o material, selecionar a mão de obra, selecionar local, fazer o planejamento de como vai executar, tudo isso engloba o projeto, né? Então, ele acontece só uma vez, não se repete, tem data de início e data de finalização, tem objetivos e metas bem definidos, claros e sem subjetividade, tem que ser algo pontual, tem que ser algo mensurável, na maioria das vezes. Então, é algo que tem número, né? Essa nossa área, o número é natural, então tem que ter número para que a gente consiga avaliar se de fato atendeu ou não atendeu o requisito. E é um sucesso se no final atende, né, as expectativas das pessoas ou empresas que esperam se beneficiar com ele. Que aí o que a gente chama de expectativas são os requisitos, né? Então você vai ali fazendo uma lista dos requisitos que são necessários, que você quer angariar e alcançar com o seu projeto, e no fim você faz a avaliação. Então, cada projeto é único, mas de forma geral todos possuem características em comum, né? Projeto visão geral, né? Todo. Ele é único porque muda, né? No mínimo muda local, muda prazo, muda, sempre vai mudar alguma coisa. Então, todo projeto possui um ciclo de vida e suas características compõem as fases ou estágios que são concepção, desenvolvimento, execução e conclusão, que é dividido em quatro, né? Quatro estágios. Cada uma dessas fases podem ter variações entre projetos no que diz respeito a tempo e características relacionadas às áreas do foco ou objetivo de cada um. É importante que se compreenda o ciclo de cada projeto. Concepção, também denominada criação, descoberta ou planejamento, inicia quando alguém apresenta uma ideia nova, uma estratégia empresarial, uma oportunidade de mercado, uma nova tecnologia, um novo produto, ou por solicitação de um cliente. Nesta fase se determina se o projeto terá continuidade. Descrevem-se os objetivos e metas e aprova-se o termo de abertura para o projeto em si, além da liberação de recursos para as etapas seguintes. Então, você tem que alcançar. É como se fosse correr, imagina uma prova de 10 quilômetros, né? E aqui a gente está falando de quatro estágios, então é como se fosse a cada 2,5 quilômetros você tem um checkpoint, para fazer a mudança de estágio. Atingir aqui no meu período de concepção, vou passar agora para o desenvolvimento, depois passo para a execução, depois eu venho com a conclusão, para justamente não pular e queimar as etapas, que as etapas vão ter as atividades relacionadas, né, com cada uma delas, até tem SAP envolvendo isso. E é necessário que você as conclua, né? Se não for concluir, tem que verificar o porquê e se ela é um fator que a gente chama de pré-requisito, né, para que a outra etapa aconteça. O desenvolvimento, também conhecido como planejamento. Esta fase começa pela revisão dos objetivos e metas, é onde você vai colocar no papel de fato, né? Vai parar para pensar, já teve a ideia, vamos fazer já teve a concepção, né, do que vai ser feito nesse projeto e agora você vai desenvolver como chegar no resultado. Então, ó, essa fase começa pela visão dos objetivos e metas. Nela se especifica a forma e o caminho para alcançá-los, incluindo as melhores ações e alternativas possíveis. Acontece também a especificação dos stakeholders, que a gente pode trazer para clientes, né? Que seriam, dentro da indústria vai ter o engenheiro de projetos, ele vai estar respondendo ao gerente, o gerente é o diretor é o conselho, né? Que são os acionistas e assim vai. Então, são os stakeholders, né? Os requisitos do projeto e as prioridades. Como o projeto nunca foi executado antes, consideram-se todas as possíveis áreas relacionadas, juntamente com o planejamento do escopo, o cronograma, o orçamento, entre outros. Nesta fase acontece a definição e a escolha do melhor conceito para o projeto e suas especificações. Ao término da fase de desenvolvimento, obtém-se o plano de gerenciamento do projeto ou simplesmente o plano. Fazer uma pausa aqui para dar um adendo a esse conteúdo. Seguinte, nossa cultura, vou falar por mim e pelo que eu vejo e tenho de experiência. A gente tem concepção da ideia, no desenvolvimento a gente quer engolir tudo. Passa muito rápido, né? Que é a fase do planejamento.
Nossa, culturalmente, né, por ser um povo latino, sangue mais quente, né, como dizem, nós costumeiramente deixamos a emoção falar mais alto e quando você tem um projeto, você quer chegar na conclusão o mais rápido possível. Aquela famosa expressão, me perdoa a palavra, mas é enfiar o chifre no chão e sair arando, né? Então vamos fazer e no fim ver o que que dá. E isso é uma das coisas que faz com que os nossos projetos, né? Ah, por que que o japonês constrói tão rápido e um custo muito menor? Porque a gente não desenvolve, né? Não faz o desenvolvimento adequado, não planeja de forma adequada, sai fazendo. Somos fazedores, né? Não realizadores, porque fazemos, mas não, nem sempre é algo que de fato vai ser útil com o melhor, com maior eficácia, maior assertividade. Então, sempre que forem desenvolver, né, você vai ter pressão e tudo mais, mas tentem fazer o desenvolvimento, né, da melhor forma possível. Se dediquem, de fato, hoje, a minha experiência, o que eu vejo que a galera sofre tanto é a parte de desenvolvimento, né? Porque negligenciam essa parte e faz todo o resto do caminho, né, das etapas serem maçantes, com diversos erros, diversas perdas, desgaste, né? E assim vai. Então, se dedique ao desenvolvimento, né? Se tiver um escopo para fazer o plano, que é a hora que coloque um prazo bacana para realizar o desenvolvimento, que com mais tempo, né? Muitas vezes você fala, pô, mas eu estou perdendo tempo de executar. Muitas vezes você vai ter um erro lá na frente de 5 dias que vai parar sua obra, faltou um fornecedor, não conferiu, e aí os 5 dias você tivesse gastado em desenvolvimento, você ainda ia de baratear a sua obra, seu projeto, né? E não ter essa perda. Certo. Agora a gente vai para a execução, que é a parte que a gente mais gosta, né? Eu mais gosto e creio que a grande maioria, né? Então essa fase aplica-se o que foi planejado no desenvolvimento. Se fez mal feito, vai aplicar o mesmo desenvolvimento e ele vai te levar por caminhos mais difíceis. Então, geralmente é nessa fase que acontecem os imprevistos e mudanças. Essa fase absorve a maior parte dos recursos do projeto, demandando o maior número de pessoas e tempo do cronograma, que é a parte que faz mesmo, né? Que vai movimentar todo mundo. E temos a conclusão, né? Conhecido como encerramento ou entrega, mais como a entrega, né? Quando a gente trabalha com projetos, quem vai estar correlacionada a obras, né, ou reformas. Então é mais comum a gente chamar de entrega, e é a fase em que todas as informações obtidas nas fases anteriores são organizadas e se verifica se os objetivos foram alcançados. Os dados organizados vão alimentar projetos futuros com dados e informações referenciais para evitar possíveis problemas em outros projetos. É aqui que se consolida os resultados do projeto junto aos stakeholders. Então, um aspecto importante que acontece durante parte do tempo de ciclo de vida do projeto é o monitoramento e controle, em que são avaliados desempenhos conforme as especificações do planejamento. Principalmente na execução, este aspecto está presente com evidências, pois se o que foi executado estiver muito diferente do planejado, ajustes precisam ser feitos. Então aí já começa a acontecer os problemas, né? Então, o ciclo de vida do projeto são semelhantes aos ciclos experimentados pelos pais ao acompanhar o crescimento de seus filhos até a fase adulta. Entretanto, a princípio não os conhecemos muito bem. Assim, nós os acompanhamos em seu crescimento e avaliamos suas necessidades. Com o passar do tempo, eles amadurecem e crescem, né? Até o dia que a responsabilidade dos pais em relação a eles termina. Aqui um gráfico, né, mostrando o esforço, o nível de esforço e o nível de tempo gasto, né? Que é o natural, né? O nível de esforço no desenvolvimento, ele aumenta, né? Mas ele acaba sendo bem baixo perto da execução. Acho que vai envolver mais pessoas, mas o desenvolvimento, por vezes, né, é feito por uma pessoa só, ela acaba não conversando, não colhendo informação com as demais, que isso eu vejo também como uma oportunidade de melhorar. Busque mais pessoas, mais mentes, né? Busque ideias, faça grupos, né, para desenvolver, se possível. Às vezes é você sozinho no departamento de projeto na sua empresa. Busque o pessoal da manutenção, busque o pessoal da produção, que eles sempre têm ideias, né, muito boas que muitas vezes você fica tão focado na visão microscópica dentro do projeto e essa pessoa te dá algo que importa no macro, né? Vai estar por fora e vai poder te auxiliar.
mas sempre que possível desenvolvam em equipe, o projeto, e se não der, busque informações com outros setores ali, de forma, como fala, de forma a buscar mais ideias e evitar, né, mitigar o erro. Aqui tá, a execução é o máximo. Então, no ciclo de vida de um projeto, as fases de criação, desenvolvimento, execução e conclusão são abrangentes e podem ser consideradas como etapas genéricas. Entretanto, dependendo do tipo de projeto, pode-se aplicar outra forma de organização das atividades, com nomenclaturas diferentes. Mas não importa a divisão ou nomenclatura usada, pois em todas elas deve-se manter uma progressão ou sequência lógica, considerando o sequenciamento de fase inicial, intermediária e final. Algumas etapas ou subetapas têm importância maior ou menor, dependendo da empresa e de cada projeto. Destacam-se abaixo a divisão das etapas de outra forma e com outro foco, exemplificando as características essenciais de cada um. Então, criação, estudo de viabilidade, esse é muito importante porque, ó, envolve cascalho, né? Depois disso, definição de requisitos, que é quais são as metas que a gente vai ter. Execução, instalação e testes, né? Então, depois que você executa, você vai de fato testar para ver se ocorre e se sim, você na conclusão consegue fazer aquele check, né? Que você atendeu o requisito e seu projeto caracterizado como bem-sucedido. Na etapa de criação, existe esforço e estímulos para promover a criatividade, gerando ideias que possam atender às necessidades e oportunidades identificadas, né? Então, a criatividade é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Nesse momento, deve-se fundamentalmente desbloquear a mente para que apareçam os primeiros sinais de solução de um problema, priorizando a representação mental, né? E aqui costumeiramente no linguajar profissional, né? Tá tudo muito cheio de palavras em inglês, é o brainstorm, né? Vai fazer o brainstorm lá. E uma ideia que eu dou para vocês, né? Que nenhuma ideia é boba. Na hora da criação, na hora do que você vai para essa parte da concepção, entra ali sem filtros, sem barreiras, entra tranquilo, leve pessoas criativas. Eu, por exemplo, não sou um cara muito criativo. Então, toda vez que a gente vai trabalhar, eu sempre busco pessoas muito mais criativas. Então, se entenda, se conheça. Se você vai gerenciar um projeto, né? Vai trabalhar na equipe ali de desenvolvimento desse projeto, de execução, né? Entenda seu perfil e busque pessoas que complementem. Então, aqui nenhuma ideia boba, né? Por... E aqui eu também costumo trazer todo mundo que faz parte do processo, independente de cargo. Na hora da concepção não tem hierarquia. A empresa nossa também não é, onde eu trabalho não é tão grande, né? Mas nessa hora aqui não tem hierarquia. Todo mundo tem o mesmo poder de fala, pode se falar, a gente não rechaça, né? Nenhum, porque muitas vezes a ideia mais valiosa vem de uma pessoa que a gente sabe como é a indústria, né? E vai do perfil de cada um, mas é aquela hora que você deixa o cara de lado e ele tinha justamente a ideia que resolveria. Aí passa tudo, termina, resolve a obra. Aí o cara fala, pô, podia ter feito isso. E aí você vê e fala, caraca. E o cara às vezes tá com essa solução há 10 anos na garganta, nunca ninguém perguntou, né? Nunca deram abertura. Então eu gosto muito de contar, né? E aprender com os demais. E nessa fase aqui é de suma importância que você traga pessoas assim, né? Então, para se estimular esse processo criativo, faz-se uso de algum dos estímulos já conhecidos e aplicados em outras áreas. Construção da confiança e comprometimento da equipe, utilizando integrações que envolvam jogos e recreação. E aqui já depende muito da empresa, né? Pelo menos na nossa área não tem nada disso aqui não. Jogos e recreação eu nunca vi. Então, uso de metodologias, ferramentas e técnicas de gerenciamento de projeto. Algumas já conhecidas e estudadas como o Brainstorm e o TRIZ, né? Além das capacitações periódicas. Outra, né? Desenvolvendo a década de 50 é a lista de atributos. Então, você vai fazer a, a listagem, né? Do que você quer para te guiar na hora de ter uma ideia. Ver se a ideia de fato atende. E técnicas de estímulo de criatividade, estabelecer reuniões criativas da equipe de manutenção e projetos que estimulem a discussão de ideias. Outra coisa, se você estiver na equipe de projeto, chama o pessoal da manutenção, pelo amor de Deus.
Esse é um apelo que eu já faço além daqui da, além da ideia de ser tutor de vocês, como alguém que está no campo. Falta muito esse diálogo. E, de fato, o pessoal de projeto não conversa com a manutenção e, por muitas vezes, a gente recebe lá na empresa, não são todos os dias que a rotina não é tão grande, mas diversas vezes a gente recebe obras que o pessoal não pensa na manutenção, não pensa em acesso, não pensa em questão de içamento, né? Que às vezes o equipamento está no telhado, não pensa na questão de facilidade e espaço para manuseio de ferramental, para desmontagem de equipamento, e é importante. Outro processo é o estudo de viabilidade, né? A intenção dele é determinar se ele dará um resultado financeiro lucrativo para a organização. Ele é uma avaliação em primeira mão a fim de identificar pontos importantes no que diz respeito à abrangência de mercado de um produto ou serviço, as estimativas de custo e retorno. Então aqui já entra muito a parte do financeirês, né? Então vou ver qual que é o meu investimento para eu abrir uma planta nova ali, desenvolvendo projeto de trabalho, vamos pensar aqui na usina de beneficiamento de óleo de soja e vou abrir uma nova. Então qual que vai ser de fato, o pessoal quer saber qual que é o retorno, né? Então se a minha planta vai ter unidade, uma capacidade produtiva de X garrafas de óleo e assim vai para quanto tempo demora, qual que é a previsão de custo nesse tempo, o pessoal costuma chamar de ROI, né? Que é o retorno sobre o investimento. E, e aí entra o financeirês. Então, essa parte aí você já precisa de pessoas que tenham bastante noção nisso e também pessoas analíticas, né? O Juliano disse aqui, ó, muito erro no projeto, né, Juliano? E de fato, cara, por muitas vezes, aqui já relatos do dia a dia, né? Dando uma pausa aqui nessa parte conceitual. Eu vejo muita gente indo executar, Juliano, sem ter o conhecimento técnico, cara. Muitas vezes eu já vi pessoas executarem sem saber ler a planta. Então, assim, vai pelo rumo, entendeu? Ah, tá a planta aqui, eu tô vendo que rumo tá passando, mas não consegue fazer a leitura de fato. O que que uma planta, usa elétrica de novo, né? O que que uma planta elétrica diz? Né? Ah, já faça assim 300 anos e pau na máquina. E a gente viu, né? Quem lembra lá de fundamentos elétricos, ou na montagem também, na hora de selecionar um condutor, que o cara muitas vezes pega só a potência em watts e divide pela tensão, e acha que aquilo já é a corrente e esquece do fator de potência. Então, de fato, falta muito da técnica, e a gente vê, né? Muitas vezes também o projeto em si, hoje em dia, né? Depois da pandemia, as pessoas fazem muita coisa via a distância, né? E isso tem afetado muito o nível dos projetos também, porque, por exemplo, eu estou aqui em Goiânia, eu vou fazer um projeto aí no Senai de Rio Verde. Se eu não visitar, cara, por mais que tem imagem de satélite, tem Google Maps, não é a mesma coisa. Ah, tô com um projeto na mão, um projeto atualizado, o cara fez esse ano da planta baixa, né, o layout. Cara, não é a mesma coisa. Tem sempre alguma peculiaridade que não está no projeto e falha na hora da execução. É sempre importante também fazer vistoria. Se você for ser o projetista, né, da planta, seja qual ela for, é importante que visite. Ah, vai demorar, vai um custo, mas isso também te ajuda, né, e facilita quem vai executar. Se possível, faça vídeos, grave, né, guarde um memorial, porque de fato, Juliana, ajuda, né, a evitar esse erro. E outras vezes é por falta de negligência do projetista também, né? Por negligência dele, por não empregar a qualidade necessária na hora de fazer e isso aí dá trabalho para o pessoal da execução que tem que adequar. Outro assunto é definição de requisitos, né? Definidos pelo projeto são os conteúdos das necessidades levantadas pelos stakeholders, deve-se discriminar e registrar através de documento. Por quê? Que de boca a gente esquece. O que que fica de boca? A criação ali vai falando, falando, mas tem sempre alguém anotando. Dali para frente, tudo documentado. O planejamento, né, que a gente está aqui em definição de requisitos, tem que ser documentado, pautado, feito ata das reuniões para que guarde. Por quê? Muitas vezes, vamos lá, fiz estudo de viabilidade, estou com um requisito aqui X.
Isso aí pode mudar. Seu stakeholder, como a gente está trabalhando com o mercado, né, indústria e tudo é muito rápido, pode ser que mude. E aí, seu estudo de viabilidade, que era para aquilo, já não é. Ah, show de bola, Juliano. Aquilo que, como fala, aquilo que não era requisito agora é, o estudo de viabilidade já não fica tão funcional, e isso afeta, né? Então, requisito é uma declaração de algo que alguém precisa, pode ser um produto ou uma solução que executa uma função ou serviço. O microfone está liberado, Juliano. Então, os stakeholders que definem, quem está fazendo o projeto? Não, stakeholder. Ele é o cliente, ele vai definir, você vai ouvi-lo. Pode dar sugestão, aí depende muito como fala? Do relacionamento e tudo mais, mas a ideia é que você, como gerente de projeto, ou coordenador do projeto, o que for, não fique dando muito palpite no stakeholder, porque o natural da gente é buscar o nosso, a nossa zona de conforto, né? O caminho mais tranquilo de trabalhar. Mas, às vezes você pode restringir a opção de requisitos, e a ideia é que o stakeholder faça com a sua liberdade, e depois disso você venha e avalie, né? Então, os requisitos que influenciam diretamente no funcionamento do processo, serviço ou produto são conhecidos como requisitos funcionais e aqueles que não influenciam diretamente são conhecidos como não funcionais. Um exemplo aqui, ó, geladeira. Adquiri na cor vermelha, branca ou azul está a critério do gosto do comprador, mas a cor da geladeira não interfere em sua principal função, que é fazer o condicionamento do que está lá dentro, né? Alimento, bebida, o que for. Então, essa sim, né? Condicionar o alimento, a bebida que está lá dentro, na temperatura que você funciona, que você seta, né? Ela sim é um requisito funcional e a cor não é não funcional. Então, se cria-se, né, uma lista de requisitos, descrevendo e destacando claramente os desejos e as vontades dos stakeholders, assim como as disposições sobre o produto, sua funcionalidade, os prazos e custos a serem mantidos. Então, precede-se dois estágios para elaborar a lista de requisitos. No primeiro, são definidos requisitos óbvios, né, os mais importantes, que é o que sai mais rápido, né, e no segundo, eles passam a ser amplamente detalhados e complementados. Então, para elaborar a lista de requisitos, pode-se fazer uso de diferentes técnicas e ferramentas, como grupos de discussão, observações, entrevistas, benchmark e outros. Então, benchmark que é um alvo que você tem, né? E você vai buscá-lo. Então, a minha meta é essa, eu estabeleço o meu benchmark, e aí eu vou trabalhar para buscar. O conteúdo, né? Então, na elaboração da lista de requisitos, as circunstâncias e objetivos que precisam ser atendidos devem ser destacados de forma clara e definidos, podendo ser divididos em necessidades e vontades. Então, sempre de forma objetiva. Necessidades. Se não houver atendimento, a solução previamente definida não será aceita em hipótese alguma. Então, eu quero que a minha geladeira tenha capacidade para 400 litros. Então, é uma necessidade. Se ela for de 350, não me atende. Então, o meu projeto, né, já não é bem sucedido. E vontade, que são relevantes na medida do possível que dê certo de modo, né, que abre concessões informando os quais os limites e variações aceitáveis da execução. Então, a minha vontade é que a geladeira seja da cor verde. Aí, se não possível, for branca, for chumbo, grafite, tá bom. Era uma vontade minha que ela fosse da cor verde. Agora, a capacidade é uma necessidade. Não posso mudar. E assim vai, o seu stakeholder vai definir e você vai elencando por quê. Você marca. O que for necessidade, meu amigo, não tem negociação. E o que é vontade, aí sim você tem o precedente para É, negociar. Sim, Juliana? só para me entender aqui até agora. Sim. Projeto, projeto e planejamento. Parece que tá meio misturado, eu não tô conseguindo definir aí. Ah, o planejamento está dentro do projeto. O projeto é o geral, o todo. Vamos imaginar aqui o seguinte: Juliano vai construir outra casa, né? Não sei se já tem, não tem, vai construir uma casa. Então vai lá, começa, né? Qual que é a criação? Então você teve a ideia é construir a casa. Depois você passa para o desenvolvimento, que aí você vai escolher terreno, você vai escolher como que vai ser a planta da sua casa, você vai escolher o local da sua casa, que época do ano você vai construir, entendeu? Aí entra o planejamento.
E o projeto geral é o todo de construir a casa, entendeu? Desde a hora que você teve a ideia de fazer isso até ela estar pronta e adequada para o seu uso. Porque eu tava, no início ali, eu tava misturando também projeto com planta, com algo desse tipo, né? E eu vou mentir pra você não, na minha cabeça, cara, tá, tipo, o projeto é aquele papel, entendeu? E aí quando você vem para essa área de gestão de projetos, desenvolvimento de projetos, aí não, o projeto é o todo, todo, todo. Então, vamos lá, construir a sua casa, né? Você teve a ideia lá e vai fazer. Todo esse projeto, esse intervalo, né, entre a criação e a casa pronta e funcional, chama-se projeto. E dentro desse todo tem aquele papel que vai estar em A2, A3, A1, A4, e também chama projeto. Esse é o problema, entendeu? Sim, entendeu? E É bem aí, complexa essa definição. essa definição é complexa. Eu vou ver se eu busco alguma outra, como que chama? Alguma outra palavra análoga, né? Para a gente chamar essa parte que é a planta baixa ali, ou no caso pode ser uma mudança de layout, né, dentro da indústria, ou que pode ser uma implementação de algo novo, né, que não seja uma planta baixa em si, seja, por exemplo, um projeto de automação, né, que às vezes não está ali no projeto na planta baixa, é de um equipamento em si. A gente vê se chama de outro nome, porque isso de fato, né, o que vai impresso ali naquele papel é projeto também. Porque parece que dá uma linguagem mais clara se a gente lembrar assim no projeto na questão de desenvolver um equipamento, desenvolver um motor, desenvolver um guincho, parece dar uma É, ideia mais específica de um projeto, né, do que um é um, prédio. É um projeto também. Se for desenvolver um guincho, também cabe como projeto. Por quê? Primeiro você teve a ideia, precisa do guincho. Aí você vai estabelecer, né? Fazer todo o planejamento. Ah, quero um guincho que seja assim, que suporte a carga X, que tenha a movimentação Y, que... E aí você vai definindo o material tal, depois você executa e no fim você testa e faz a entrega. Isso também é um projeto. E dentro desse todo do guincho vai ter um papel com um desenho desse guincho, não vai? Que também chama projeto. Vamos chamar esse papel, então vamos colocar a nossa linguagem aqui. Esse papel, apesar que não dá, eu ia falar para a gente chamar de datasheet. Datasheet traduzindo é uma folha de dados, né? Mas não dá para ser datasheet porque às vezes é uma planta baixa, às vezes é uma outra coisa e tudo entra, né? Pelo menos costumeiramente a gente chama de projeto. Eu chamo de projeto no dia a dia. A gente tem que achar uma palavra para não misturar as duas, Juliana. Eu vou pensar nisso. Mas você entendeu a diferença, né? Que dentro do projeto tem o papel que é o projeto também. É, entendeu? Sim, entendeu? Só não Vamos aplica tentar, na prova. vamos tentar achar um sinônimo para isso, para tentar desassociar ou facilitar a nossa associação da palavra com o que de fato é. Beleza, e ao definir, né, determinar a solução, deve-se formular os aspectos qualitativos e quantitativos relativos aquelas vontades e desejos, né, vontades e necessidades, determinar de uma forma específica, né. Então, quantidade, tem que quantificar o número determinado de peças, tamanho do lote, volume de tempo exato, potência, vazão e os qualitativos, né, que são envolvidos na qualidade. Então, atendimento às especificações de desvios admissíveis, por exemplo, resistência, corrosão, resistência a choques, resistência a ações do tempo, limites de medida, material reciclável e assim vai. Então, aqui já envolve qualidade. E de toda forma, qualidade não é um número? Pode não ser, mas ela é objetiva também. Formato, né? Então, aqui, ó, uma lista de requisitos para precisa especificar as seguintes informações e apresentar de forma clara. Então, o usuário, né, empresa, departamento, denominação do projeto produto, requisitos classificados entre e separados entre necessidades e vontades, data de elaboração dessa lista, data da última revisão, lembrando que as coisas mudam, então a gente vai revisando, né? Número da edição, de edição com identificação, porque às vezes você revisa e faz uma edição nova, né?
Então, revisão 2, revisão 3. Então, você vai colocar isso também. E o número de páginas para que ninguém perca essa informação. E o número de páginas faz diferença. Às vezes você tem um projeto, entreguei para o Juliano um projeto com 20 folhas, né? Tem um caderno lá. E tá faltando uma informação importante, ele julga que eu não fiz e que de fato podia ser uma necessidade, como não está no projeto, né? Falta uma folha, ele vai lá e faz, né, da forma que ele acha mais adequada e não atende. E aí vira uma confusão. Normalmente formam-se, né, grupos de projetos especiais que ficam responsáveis pelo desenvolvimento de cada subconjunto. Então, aqui, ó, desenvolver um automóvel separa, né, o pessoal da suspensão, transmissão, motor, carroceria. É conveniente ter um registro de quem deu maiores informações sobre os requisitos. Importantíssimo porque, se a coisa não andar legal, tem quem você recorrer e ver se de fato a ideia da pessoa cabe, porque quando o projeto vai andando, você vai tendo as dificuldades, os percalços. E muitas vezes um percalço desse é impeditivo para que uma necessidade seja atendida ou uma vontade. E aí, se você busca, né, quem de fato deu a ideia, é mais fácil você entender o que ela quer. E muitas vezes pode ser uma informação que naquele momento você não julgou imprescindível e não anotou, e depois ela seja necessária. Esse procedimento permite que durante o desenvolvimento possam ser feitos questionamentos a fim de manter as exigências ou permitir que elas possam sofrer alterações. Caso precise, né, a necessidade, né? Você quer fazer alteração, a necessidade é que se acrescentar a lista de requisitos e a responsabilidade pela lista referida, bem como a autorização de sua alteração ou ampliação, é do gerente de desenvolvimento, gerente de projeto. Então, todos os setores envolvidos no projeto devem ter uma cópia devidamente atualizada e controlada desta lista de requisitos. Então, de forma geral, né, a execução da primeira lista de requisitos demanda um determinado esforço das pessoas competentes a essa atividade. Aqui nós estamos dentro da parte de planejamento ou desenvolvimento. Ao longo do tempo, dentro da área em que estiver inserido, poderão ser criados muitos modelos de listas de requisitos e essas servirão de modelo para novas listas. A grande questão que envolve a elaboração de uma lista de requisitos está na qualidade e quantidade das informações e dados recebidos por outros departamentos envolvidos no projeto, como, por exemplo, da gerência de projetos, departamento de logística e etc. Então, dependendo da atividade, serão descritas e definidas explicitamente somente algumas das características desejáveis do produto. A outra parte não descrita é de interesse somente do cliente e denomina-se de requisitos implícitos. Pulando um pouquinho, né, também é importante questionar e verificar se as informações obtidas são realmente suficientes para obter o resultado desejado ou ainda, né, se existe uma solução diferente das já consideradas. E aí entra a gente guardar mesmo a informação. Por quê? Às vezes você não tem acesso, né, ao seu stakeholder o tempo todo. E a coisa acontecendo, você precisa. Te dar um exemplo, o Juliano é meu stakeholder lá na construção da casa dele e ele está viajando de férias e não vai atender. E aí, como que eu faço? Então, ter o maior número de informações possível te ajuda numa tomada de decisão, principalmente nas coisas que não saem conforme o planejado e que ocorre muito. Por melhor que seja seu planejamento, você tem que ter a mente aberta para entender que muitas coisas não vão ocorrer conforme o planejamento, por melhor e mais minucioso que ele seja. Então, vai do jogo de cintura e ter esse controle emocional também para sair dessas situações onde ocorrem esses gargalos. E aqui vindo para a execução, né? Faz uso de diversas ferramentas e vários processos com a finalidade de garantir o bom andamento e o progresso das atividades. Regularmente são emitidos relatórios de acompanhamento e desempenho que registram o monitoramento que está sendo executado e dos procedimentos adotados para que se assegurem de que os requisitos e objetivos estejam sendo cumpridos de acordo com as especificações que foram definidas no escopo do projeto. Então, nessa fase, entra em ação a equipe do processo de execução para realizar na prática o que foi planejado no projeto. E é nessa fase que a maior parte dos recursos costumam ser necessários, que tem o gasto, né, que tem o custo, é HH, HH é hora homem, né?
tem custo com compra de peças, compra de materiais, transportes e tudo mais. Então, durante a execução, deve-se manter o controle e assegurar o sincronismo das atividades, e tem uma SAP envolvendo isso, com base nos objetivos que foram previamente determinados. Então, as datas, né, ver se está ocorrendo ok, se de fato, quando uma sair, você tem que readequar, porque uma pode ser pré-requisito da outra, né, para que a outra aconteça, uma tem que acontecer antes. Exemplo, como que na construção da casa do Juliano, tá? Meu projeto lá, fazer o assentamento da alvenaria. E aí depois eu vou fazer a cobertura da casa dele, né? Vai ser uma laje que vai ser utilizada. Como que eu aplico a laje sem que as paredes estejam levantadas, né? Então, um precisa que o outro aconteça. Então, o assentamento da alvenaria é pré-requisito, né? É uma etapa importante e imprescindível para que a etapa da laje ocorra. E assim vai. É uma coisa, como que eu vou fazer a pintura sem ter as paredes, né? E dessa forma é importante porque se a assentamento da alvenaria não ocorreu dentro do planejado, eu tenho que mudar meu cronograma para as demais, adequar e ver se no fim, né, dá para eu fazer um ganho ali de tempo, trazendo algumas etapas para mais próximo, ou se de fato eu vou entregar o meu projeto com atraso. Então, um líder deve manter um estreito relacionamento e boa comunicação. Se tivesse como grifar, grife, porque na execução o que mais pesa, né? A gente já imagina que todos tentem, né, e façam o melhor planejamento, acaba sendo a comunicação o grande gargalo, né, nessa questão da execução. Então, estreito relacionamento e boa comunicação com as equipes e várias reuniões devem acontecer para obter informações adicionais, reavaliar novos riscos e tomar medidas para amenizá-los. Nesse momento é quando geralmente acontecem algumas mudanças e as ações corretivas são aplicadas. Então, se houver atividades sendo executadas por terceiros, o gerente deve coordenar a seleção dos contratados, que também devem receber atenção e monitoramento nas informações e respostas, nos custos, nos prazos e na qualidade de serviço. Nessa fase, os custos de processo são mais altos devido à absorção de maior quantidade de tempo envolvido, bem como dos recursos investidos no projeto. Então, aqui é que o dinheiro vai embora mesmo, né? Que tem de fato custa. O outro custa muito HH, né? Custa muita hora homem. Também tem custo e no projeto você levanta, né? Quanto custa a hora de cada um, mas percentualmente comparando, não chega nem perto ao custo da execução. Então, também os cronogramas se tornam um dos grandes desafios a se atacar. Estava falando para vocês antes, e de fato é isso, né? Pois se acontecer alguma mudança no escopo do projeto, o gerente deverá fazer o acompanhamento e atualizar o planejamento, além de fazer as novas previsões, comunicando todas as equipes e as partes interessadas. Então, se você faz a entrega dos requisitos, ainda eles têm que estar dentro do cronograma, que é dentro do tempo especificado e dentro dos custos também, né? Que você não estoure o que o pessoal chama, né, de budget. Então, o budget é o alvo, né, o seu orçamento. Então, que você não estoure o seu budget e que te entregue dentro do tempo. Então, aqui na etapa de instalação, né, acontece a montagem de tudo que está planejado. A autonomia de decisão e escolha do técnico durante essa etapa é inversamente proporcional ao nível de detalhamento do projeto. Então, ou seja, quanto mais detalhado estiver o projeto, menos modificações serão possíveis de fazer durante a instalação. E aqui, ó, ele traz de forma separada, mas eu creio que caiba essa parte em si de instalação dentro da execução, né? Por quê? Eu creio que o teste está ali já mais próximo à conclusão, mas a instalação já está mais dentro da parte de execução em si. Então, nessa etapa, os recursos que forem elencados no projeto deverão estar disponíveis na medida em que serão utilizados, de forma a não atrasar o processo de instalação. Então, se o projeto em questão for de uma máquina injetora de plástico, motores, bombas, resistência, fiação, sensores, CLPs, botões, mangueiras e todos os outros componentes que compõem a máquina devem estar acessíveis aos montadores e aos técnicos que irão gerenciar e supervisionar a montagem. Então, de fato, aqui, para mim, né? Estou falando a experiência que eu tenho.
A instalação está muito dentro da execução. Então, quando a gente está trabalhando com instalação, acaba entrando em si de, de fato, né, na parte de execução, que era aqueles quatro estágios, né, criação, desenvolvimento ou planejamento. Aqui, né, a parte de execução, para mim, instalação entra na parte de execução e teste já entra no quarto, que seria a conclusão, que aí você vai validar e fazer as medições necessárias para ver se os requisitos foram atendidos de forma satisfatória. Então, nos testes acontecem as primeiras verificações de desempenho e performance, confere-se a qualidade dos produtos instalados e, dependendo da necessidade de adequações, realiza-se a adequação de recursos humanos disponíveis. Depende do caso, até o teste, avaliando aqui, né, pensando no dia a dia, pode estar dentro da execução. Dentro da execução, você vai ter seu cronograma, eu vou realizar os testes, né, para ver se está dentro do que eu preciso. Pode ser na ou dentro da execução também. Por que que eu falo? Porque por vezes a entrega, né, vamos lá, vamos imaginar a máquina, o guincho do Juliano. Então a gente fez a concepção, vai botar para funcionar, o pessoal chama isso de startup ou entrega técnica, né? Você vai validar se está tudo ok. E aí sim, não, na verdade separado. Startup é a primeira vez que o equipamento vai funcionar, que é a hora que você realiza os testes, e depois a entrega técnica, que é passar todos os manuais e tudo que é necessário, as informações, os cuidados daquele equipamento para o seu usuário. Então, teste, instalações de teste que acaba sendo englobado na execução, né? Vamos colocar na execução de fato, que aí você já testou na execução e aí, hora de encerramento, você só valida a sua documentação. Então, encerramento, né, é a última etapa e vai validar todo o trabalho desenvolvido. As atividades de encerramento podem ser de duas naturezas: aquelas limitadas às fases ou partes do projeto que venham a ser definitivamente executadas, concluídas e aceitas, né? Então, encerramentos parciais durante a execução do projeto e aquelas atividades referentes ao cabal encerramento do projeto. E esses projetos possuem características comuns durante o encerramento. Então, nessa fase, a probabilidade de concluir o projeto é mais alta. Existem alguns motivos principais pelos quais os projetos chegam ao fim. Estão concluídos com êxito, estão cancelados ou eliminados antes do término, que eu estava dizendo para vocês, né? Mudança aí de direção da empresa, tomada de decisão, mudança de mercado, novas estratégias, ou transformam-se em operações continuadas e deixam de existir como projetos. E aí, no caso, já vira um processo, né? Se vai se repetir todos os dias, aí já está dentro da área de processo. É um termo bastante empregado, é entrega, né? No encerramento, entrega um resultado, algo tangível do projeto ou um produto, e deve ter o aval do cliente para obter a devida aprovação ou não. E aí, o que que acontece? Se for um cliente, hoje em dia as pessoas estão muito indecisas, né? E de fato ocorre muito, eu vejo. Na empresa a gente não faz tanto, mas falando aqui de projeto, a minha esposa trabalha muito mais com isso do que eu. Mas eu digo todos os dias, né? Na ideia dela. E as pessoas estão muito indecisas. Então, a parte do planejamento, desenvolvimento, é de suma importância o estabelecimento de requisitos. E por isso que eu digo para vocês que deixem o stakeholder, né, o seu cliente definir com liberdade e depois você avaliando tecnicamente, vá lá e tenha uma troca de informações com ele, né? Vá lá fazer as ponderações necessárias, porque na hora da entrega o cara fala, eu quero isso e quero aquilo. E você precisa estar documentado os seus requisitos para apresentar que você entregou tudo. Porque as pessoas mudam de opinião, né? E imagina você tá lá executando o guincho, Juliano, e era para 10 toneladas. O cara vai lá e muda. Não, agora eu quero para 50, depois que você já fez. Você vai destruir o seu guincho e fazer tudo de novo? Você não vai ficar muito chateado com uma mudança dessa depois que está pronto? Não é o natural da gente? A gente costuma falar, por que que não falou antes, né? Então é justamente isso. Tem que tomar cuidado com os requisitos, porque são eles que baseiam a nossa atividade e mudar ele no final é algo muito injusto com quem está fazendo a execução, né? Fez o planejamento e tudo mais.
Então, deixa eu ver. O progresso do projeto acontece à medida em que as entregas são corretamente relacionadas e cumpridas de acordo com o que foi planejado. Portanto, as entregas são um item fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas no escopo. O registro da entrega e da aceitação do cliente deve ser feito por meio de uma reunião que deve ser documentada e arquivada mais uma vez. Então, na conclusão, emite-se um relatório de conclusão do projeto e a totalidade dessas informações são colocadas em ordem, agrupadas e guardadas para servir de referência futura. Essas informações reunidas servirão de base para análise a fim de evitar prováveis problemas e auxiliar na tomada de decisão em novos projetos. Então, por quê? O histórico ajuda você a decidir no futuro. Então, o problema que você teve nesse é base para você não ter no próximo. Então, você documenta e isso ajuda, gente. De fato, parece que não, é bobeira, é só mais papel, mas quando você está no novo projeto, que tem similaridades, é difícil lembrar, né? Que de tudo que aconteceu, e aí você recorre ao documento e ele sim vai te ajudar. No relatório de conclusão, entre outras informações, devem constar histórico e descrição do projeto, resumo dos resultados, razões para encerrar, se for o caso, né, que vai ser feita o encerramento dele sem a entrega dos requisitos, né, por mudanças que pode ser de N fatores, cronograma, equipe, riscos consideráveis, parecer financeiro e de orçamento, plano de ação e providências, aprovação da conclusão, anexo de documentos e assim vai. Então, esse seria, né, de forma resumida, o ciclo de um projeto. Qual é a necessidade, pessoal? Como é muito conceitual, né, tem uma, acaba sendo um conteúdo bastante maçante, e como é a primeira, não sei a experiência de Roberto, do Juliano ou os demais que estão assistindo esse vídeo gravado, mas acaba sendo algo novo, né, para muitas pessoas. Já havia um projeto, a Folha, né, mas não fez toda essa todas essas atividades. Então, peço que estudem. Pessoal, vão lá no livro, é de suma importância que façam a leitura, estejam estudando pelo menos 1 hora por dia, porque daqui para frente a gente vai precisar desses conceitos para vocês trabalharem e fazer as SAPs também. Então, a nossa conversa, né, vai sempre pautando, né, em cima desse conteúdo que a gente veio na aula anterior. E, como aqui é bastante resumido, não dá para a gente trabalhar tudo, peço que voltem no livro, vão estudando, vão anotando, que isso vai fazer diferença no decorrer da nossa C. Juliano, você ia falar? É, essa aula aqui, eu não olhei a SAP ainda. Sim, Esse conteúdo da aula aqui já tem alguma coisa que aborda a SAP já? Alguma coisa? temos as SAPs. Tem um vídeo anterior que eu conversando sobre as SAPs, com o Gilberto, que ele estava presente, né? A gente Quarta foi passada? trocando ideia, foi a passada. E temos são as duas ou as três. É lógico que só essa aula aqui sozinha não responde SAP, entendeu? Mas Certo, ela certo. já dá o 1 grau da escada, né? Que a gente vai chegar na próxima, salvo engano, para 2 SAPs. Eu acho que a primeira, a segunda já envolve essa e a próxima SAP também. Certo. Ou essa e a próxima web aula envolve as duas primeiras SAPs. Sem confundir tudo no final aqui, Juliano. Mas é Não, tranquilo. isso. Tá. Tem uma referência aí. Se puder dar uma olhada no, não só o Juliano, os demais, né, que ainda não assistiram, se puder assistir o vídeo anterior, a gente vem conversando SAP a SAP, né? Quais são as entregas, as expectativas, e tem muita coisa ali que a gente vai, de fato, trocando figurinha e vendo, né? O que que dá para entregar, o que a gente pode entregar de diferente, o que pode mudar. E aí eu vou ser o stakeholder de vocês com relação às entregas, né? E vou avaliar os requisitos necessários aí para que a entrega seja satisfatória. Aí, Juliano, já usei os. Aí você viu que a linguagem já mudou? Já usei os conceitos que a gente viu hoje. Show de bola? Show de bola, é muita coisinha, muito detalhezinho aí, essa E, muito, linguagem aí. e a linguagem muito diferente, que é o que é mais pega, né? A linguagem é bem diferente, e aí tem que estar imerso mesmo nesse mundo para que elas não sejam um empecilho para a gente pegar todos os conceitos e as habilidades que a gente quer, nessa C, né? Que a gente planeja, pelo menos. Helena, alguma dúvida por hora?
Por enquanto, tranquilo. Isso aí. Então, fechado a todos, né? Em especial o Juliano. Gilberto estava aqui com a gente, acho que caiu. Uma boa semana para vocês, bons estudos. Não percam os momentos Obrigado. presenciais. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Ô, Everton, se você Sim, perguntar a respeito do conteúdo da aula presencial, você tem noção do que vai cair ou não? cara, eu consegui te passar. Deixa eu pegar ele aqui. Você fala do próximo já, né? Da aula presencial do sábado. Já teve alguma? Eu não consegui conversar com o professor ainda. Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar a gravação aqui para os demais, tá? Você fica aí na linha. Pessoal, com Deus, até a próxima web.